Começa agora o segundo ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática? Que beleza! Hoje a nossa aula está bem especial, porque nós vamos tratar de 3 assuntos que nós já trabalhamos aqui. Combinado? Vamos rever lá? Então fique num lugar confortável aí para participar da aula. E para isso nós vamos precisar de materiais. Então vocês vão pegar lápis de cor, borracha, caderno ou folha para anotação e a cópia dessas atividades que vocês estão vendo aí na telinha. Então corre lá buscar. Para isso você vai ter 1 minutinho. E aí, já estão com materiais em mão? Que beleza! Então vamos lá para ver o que nós vamos trabalhar. Vejam lá os assuntos da aula de hoje. Hoje nós vamos rever, né? Porque esses 3 conteúdos aí a gente já teve em outras aulas. Nós vamos rever, fixar bem, tirar dúvidas e se você ainda ficar com dúvidas sobre esses conteúdos, você pode conversar com a sua professora. Vejam lá, medida de massa, sistema de numeração decimal e ideias do campo aditivo. Então vamos começar a nossa aula. Nós temos 3 assuntos hoje, mas 3 assuntos com a participação de vocês aí em casa. Combinado? Quando a professora perguntar alguma coisa, vocês precisam responder em voz alta, assim elabora melhor o pensamento, tá? Nós precisamos dessa interação, mesmo que a professora esteja aqui, vocês aí, mas a gente tem essa interação, tá bom, estudantes? Vamos lá então. Agora observem aí, o que vocês estão vendo aí? Ah, são personagens da turma da Mônica, né? Do Maurício de Souza. Vocês estão reconhecendo algum dos personagens aí? Olhem lá. Vocês localizaram a Mônica? Põe o dedinho lá. A Mônica, o Cebolinha, o Cascão, o Anjinho. Olha lá a Tina, o Bidu. Estão vendo? E esse personagem grandão que está ali na gangorra? O verde, vocês sabem que personagem que é esse? Sabem? Ah, muito bem, é o Jotalhão. O Jotalhão, olhem lá, é grandão. Por que será que ele está sentado ali na gangorra e precisou de vários outros personagens lá? Por quê? Você sabe contar para a professora? Ah, porque ele é pesado. Muito bem. E agora, todas aquelas crianças lá na gangorra, será que eles vão conseguir levantar o Jotalhão? O que vocês acham? Quanto será que o Jotalhão pesa? Já pensou o Jotalhão numa balança? Vocês já pensaram? Que tipo será de balança que tem que ser para medir a massa do Jotalhão? Ah, precisa ser uma balança especial, muito bem. Vocês lembram na outra aula que nós vimos alguns tipos de balança? Tem balança lá que a gente vai no mercado, é um tipo de balança.
Quando a gente vai lá numa farmácia, por exemplo, que a gente precisa medir a massa do nosso corpo, a balança é diferente, não é mesmo? Então, olhem lá, o jotalhão, né, que é pesado, está lá, olha a carinha dele lá, né? Agora as crianças subiram lá para ver se conseguem erguer o jotalhão, não é mesmo? Então, nós estamos vendo aqui, fazendo uma comparação de massa, a massa do jotalhão, né? A massa do corpo dele é mais pesada do que a dos outros personagens lá da Turma da Mônica. Agora, essa atividade aí é uma atividade que você recebeu da sua escola. Então, pegue ela lá. Se você não recebeu ainda, não se preocupe. Você pode fazer depois, tá? Faz junto com a professora agora, pega uma folha, um lápis, faz junto e depois você passa lá na folha lá quando você receber da sua escola, tá? Então, observe e complete. Então, nós temos ali um menino. E vocês já se pesaram? Conta aí. Quantos quilos você pesa? Quanto pesa a massa do seu corpo? Quanto? Ah, muito bem. Então, olhem lá. Observe e complete. Então, nós temos ali o Bruno subiu na balança. Observem lá. Ele está com a mochila nas costas. Com a mochila nas costas, quanto que está marcando na balança? Quantos quilogramas? Muito bem, 27 quilogramas. É o que está marcando lá na balança. Aí o Bruno olhou na balança. Ai, vou tirar a mochila. Tirou a mochila das costas e pendurou na balança. Aí o que aconteceu lá? Aumentou ou diminuiu? Ah, diminuiu, muito bem. Quanto que está marcando agora lá na balança? Quanto? 24. Muito bem. Agora olhem lá. A mochila pesa quantos quilogramas? Como assim? Sim, a professora quer saber quanto que pesa a mochila. Mas como que eu vou fazer? Ah, você é esperto e você vai conseguir resolver. Sim, para isso você vai ter 2 minutinhos. E aí, você conseguiu resolver? Conseguiu? Que maravilha!
Vamos fazer então a correção? Vamos lá? Eu coloquei um quadro posicional. Vejam lá, com dezena em unidade. Foi colocado lá o 27 e o 24 para nós fazermos uma operação matemática. E essa operação é o quê? Como que eu sei para calcular diferença? Porque eu vou querer saber a diferença ali do 24 para o 27. Então, como que eu faço? Eu faço uma subtração, muito bem. Então, eu tenho lá na unidade. A gente sempre começa pela unidade. Então, eu coloco lá 7, ali eu representei com material dourado. Mas eu posso fazer risquinho, usar tampinhas e até os dedinhos. Então, tem 7, eu vou tirar quanto? Quanto? 4. Então, eu tiro 4. Quanto que sobrou? Contem com a professora. 1, 2, 3. E agora lá na dezena, eu tenho 2 dezenas. Olha, a professora representou com material dourado. Você pode representar com risquinhos, com os dedinhos, com tampinhas, tá? Então lá, 2 dezenas. Eu vou tirar essas 2 dezenas. Com quanto que eu vou ficar? Com 0. Agora eu posso completar lá. Então, a mochila pesa quantos quilogramas? 3 quilogramas. Ou eu posso também fazer chegar a um resultado sem fazer o cálculo usual ali. Eu posso contar no dedinho. Eu tenho 24 para chegar no 27. 24, 25, 26, 27. Aí eu também chego no resultado correto, que é a mochila pesa 3 quilogramas. Então, pessoal, peguem lá o caderninho de vocês, peguem o lápis e coloquem somente a data. Pesquisem aí o dia de hoje, o mês e o ano e não precisam copiar o enunciado, tá? A professora vai explicar e você vai fazer só atividade. O que está escrito ali não precisa copiar. Desenhe e registre o peso de 2 pacotes de alimentos que você tem em sua casa. Então, vejam lá, pacotes que a gente compra por quilogramas. Dê uma pesquisada aí, corre lá, vê aí o que será que tem que vai no mercado e compra em quilogramas. Olha lá, a professora já desenhou aqui um feijão. Olha lá. 1 quilo, 1 quilograma. Agora é a sua vez, tá? Desenhe mais um, desenhe esse que a professora fez e corre lá ver mais um. Para isso, você vai ter 2 minutinhos.
aí? O que vocês acharam aí de 1 quilograma ou 2 aí na sua casa? 5? Sim, tem alguns pacotes que tem 5 quilogramas. O que vocês acharam aí? Ah, muito bem, olha só. A professora colocou aqui mais farinha de trigo, mas eu escutei arroz, escutei sal, olha quanta coisa. Muito bem, vocês estão de parabéns! E para isso, para ilustrar a aula de hoje, a professora trouxe aqui na bancada alguns pacotes de alimentos que a gente compra em quilogramas. Observem lá, ó, peso líquido, 1 quilograma, tá? Aqui nós temos feijão. Aqui nós temos um pacote de sal. Olha, observem lá, peso líquido, 1 quilograma. Estão observando lá bem? E agora esse pacote grande aqui, olhem lá. Nós temos aqui um pacotinho, olha aqui, esse aqui é maior. Estão vendo que ele é maior? Vamos ver quanto que ele está pesando? Vamos ver lá o peso líquido dele? Olha aqui embaixo, ó. Olha lá. Peso líquido, 1 quilograma. Lembram daquela história que a professora perguntou lá o que pesava mais, se era o ferro ou se era o algodão? Então, é aqui, ó, esses 3 pacotinhos, eles têm tamanhos diferentes, ó. Mas eles representam a mesma massa, né? Só que aqui, ó, precisou de mais, né? Olha aqui, ó. O pacote é maior, mas nós já vimos que eles têm a mesma massa, né? Que é representado, que eu uso a balança para medir, né? O quilograma. Quando eu quero saber a massa de alguma coisa, o quanto pesa aquele corpo, aquele objeto, eu uso a balança. Muito bem. E agora, como nós estamos tratando de vários assuntos hoje, nós já vamos para mais um. Essa atividade foi uma atividade que você recebeu aí da sua escola. Então vejam lá. Letra A. Caio representou, usando peças do material dourado, o número de miniaturas de carros de sua coleção. Então olhem lá. Já vai colocando o dedinho lá na tela para você poder contar essa representação do material dourado que o Caio fez, tá? Lá na letra B, a Milena também usou o material dourado para representar a quantidade de figurinhas que ela tem em sua coleção. Olhem lá, põe o dedinho lá. Quanto que vale cada placa dessas? Quanto? Muito bem, vale 100. E cada barrinha? Vale 10. E os cubinhos ali que são a representação das unidades. Agora vejam lá. Agora marque X na resposta certa. Letra A. Quantos carrinhos Caio tem em sua coleção? Nós temos 3 opções ali. E na letra B, quantas figurinhas a Milena tem? Também temos 3 opções ali. Então agora é a hora de você contar rapidinho e marcar o X na resposta correta. Para isso, você vai ter 2 minutinhos.
Contaram corretamente? Ai, que ótimo! Então agora é só fazer a correção, porque nós já sabemos que quando eu represento o material dourado com a placa, essa placa vale 1 centena, não é mesmo? A barrinha, 1 dezena, então ficou muito fácil para contar, não é mesmo? Vamos contar lá. Quantas placas o Caio representou ali? 2 placas, então vamos contar? 100, 200. Agora nós temos as barrinhas que valem 10. Vamos contar de 10 em 10? 10, 20, 30, 40, 50. Então eu já sei que eu tenho 250. Agora vamos contar as unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então quanto que eu tenho? Eu tenho 285, quer dizer, o Caio, né? Tem em sua coleção 285, 238 ou 258? Quanto? Ah, mas nós vamos representar um material dourado. 8 unidades, 5 dezenas e 2 centenas. Agora ficou fácil. Então, quando vocês tiverem alguma dúvida, assim, é só fazer o quadro posicional, que aí fica bem fácil para a resolução. Vamos marcar a resposta correta? 258. Muito bem. Agora nós vamos ver a Milena, a representação da Milena. Quantas unidades lá a Milena tem? Contem lá. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Quantas dezenas? Contem as barrinhas agora. Quantas? Muito bem. 3 dezenas. E as centenas? Quantas plaquinhas de 100 eu tenho? Quantas? 3. Então, eu tenho 3 centenas, 3 dezenas e 5 unidades. Que número é esse? Vamos ler em voz alta? 335. Muito bem. Faça a correção. Já corrigiu? Beleza, vamos para frente então. Agora revendo lá, a adição nos dá a ideia de juntar, que mais? Adicionar, acumular, ganhar, acrescentar, somar. Olha quantas ideias da adição que a gente já reveu, né? A gente já viu e estamos revendo agora. Agora vamos lá. Estes caminhões querem passar pela ponte do Rio Fundo. Observe o que está escrito na placa da ponte. Põe o dedinho lá na tela, na placa, acha a placa ali, leia junto com a professora. Proibida a passagem de veículos com mais de 325 quilogramas. Para saber se cada caminhão pode passar pela ponte, temos que efetuar as adições que estão em cada caminhão. Então, nós temos o primeiro caminhão lá, da letra A. Nós temos 100 e 200. Na letra B, 56 e 33. E no caminhãozinho C, 124 e 231. Então, nós vamos ter que fazer somas para a gente poder saber se o caminhãozinho passa ou não pela ponte. Combinado? Só que, ó, é proibida a passagem de veículos com mais de 325 quilogramas. Então, nós já sabemos que nós vamos ter que fazer adições. Para isso, você vai pegar o seu caderno, vai colocar a data e nós vamos fazer algumas operações. 3 ali, né? Então, pega lá, põe a data, põe letra A e vamos fazer o quadro posicional. Primeiro caminhão, 100, 200, passamos o tracinho e fazemos lá o sinalzinho da adição. Aí nós vamos fazer a mesma coisa com a letra B. Fazemos lá no quadro posicional, unidade dezena, 56, 33, passamos o tracinho e o sinalzinho lá da adição. Letra C, vamos fazer o quadro posicional,
centena, dezena e unidade. Vamos passar o traço e vamos fazer lá, tá? Então, agora nós vamos fazer juntos, então, tá? Vamos fazer juntos o primeiro lá? Então, lá, 0 na unidade, 0 na dezena, e eu tenho 1 mais 2. 1 mais 2, 3. Agora, a letra B e a letra C, vocês vão fazer sozinhos. Para isso, vocês vão ter 3 minutinhos. E então, conseguiram? Tenho certeza que sim. Então, nós vamos lá. Nós temos 6 mais 3. Conta para a professora como que você fez. Você contou nos dedinhos, fez risquinhos, usou tampinhas. Como que você fez esse cálculo? Muito bem, olha só, tem gente que fez de várias maneiras. Então, vamos somar lá? Eu tenho 6 mais 3. 6, 7, 8, 9. Aí eu tenho 5 dedinhos, mais 3 dedinhos, olha lá. 5, 6, 7, 8. Que número que é esse? 89. Vamos lá para a letra C? Eu tenho 4 dedinhos, mais um dedinho, quanto que deu? 5. Aí lá na dezena, vejam a dezena lá. Eu tenho 2 dedinhos, mais 3 dedinhos. Quantos ficaram? 5. Agora nós vamos lá na centena. Eu tenho 1
uma centena mais 2 centenas, quanto que ficou? 3. Então, confiram lá bem certinho. Lembrando que nós estamos fazendo esse cálculo aí para nós sabermos se os caminhõezinhos passam ou não pela ponte. Então, vejam lá. Na letra A, deu 300. Olha a escrita do número. Também é importante eu escrever o número. 300. Olha lá. Proibida a passagem de veículos com mais de 325. Deu 300. Será que esse caminhãozinho passa ou não pela ponte? O que vocês acham? Ah, ele passou. Por que ele passou? Porque deu menos, né? Deu menos que 325. Por isso que esse caminhãozinho passou pela ponte. Vamos ver o caminhãozinho B? No caminhãozinho B, o total deu 89. Será que esse caminhãozinho consegue passar pela ponte? Olhem lá, é proibida a passagem de veículos com mais de 325 quilogramas. Será que ele consegue passar? O que vocês acham? Será? Passou também. Por quê? Porque 89 é menor que 325. E o caminhãozinho da letra C, que pesou 355, será que ele passa ou não pela ponte? Olha lá, 355. É proibida a passagem de veículos com mais de 325. Será que esse caminhãozinho passa pela ponte? O que vocês acham? Ah, não vai dar, né? Esse não tem condições de ele passar pela ponte, porque ele está pesando mais, o peso dele é superior a 325. Então, esse caminhãozinho não passa pela ponte. Então, vejam lá, passaram pela ponte os dois caminhõezinhos, o A e o B, porque o peso deles era inferior a 325 quilogramas. Vamos para a resposta? Passaram pela ponte os carrinhos A e B, porque o peso deles, a massa deles era inferior, era menor a 325 quilogramas. Então, assim, estamos finalizando a nossa aula, né? Nós tivemos 3 assuntos, estamos finalizando e a professora está deixando aqui para cada um que assistiu a aula, alunos, professores, comunidade em geral que está prestigiando a nossa aula. Muito obrigado, se cuidem e fiquem bem. Tchau, tchau! Vem aí, formação humana, ensino religioso. Oi, Joca, tudo bem? Oi, professora, tudo bem e você? Também. Estudou bastante em casa? Eu estudei. Que ótimo, pessoal de casa também. Tudo bem, pessoal? Oi, pessoal de casa, tudo jóia? Hoje nós vamos continuar conversando sobre o que a gente viu na aula passada. Eu lembro. Era sobre os mitos. Exatamente. Eu lembro. São novos mitos hoje. Novos mitos? Novos mitos. Ai, que legal. Continuando o nosso tema, falando sobre os povos e o sagrado e os mitos de origem. Os nossos objetivos são recordar o que é mito de origem, recordar mito de origem indígena, que a gente viu na aula passada, conhecer mitos criados para explicar a origem da vida a partir das perspectivas cristã e africana. 2 novos mitos hoje. Então vamos relembrar um pouquinho. Vamos. Lá, você consegue lembrar um pouquinho sobre o que eram os mitos? Eu assisti, professora, lá na minha casa, né? Que a aula passada a Mora estava aqui, né? Daí eu assisti que os mitos são histórias, assim, que as pessoas inventavam para explicar as coisas, né? Isso mesmo. Então, mitos é uma história, ou são várias histórias contadas para explicar um acontecimento sobre a natureza e sobre os homens. Os fenômenos da natureza que antigamente eram difíceis de se explicar. Então,
eram criados os mitos. Eu lembro que você falou que antigamente eles não tinham assim estudo igual a gente, daí acontecia assim, o trovão, a chuva, o nascer do Isso. sol, e os povos não sabiam explicar, daí eles criavam mitos. É assim, né? Isso mesmo. Ah, viu? Aprendi. Aprendeu muito bem, parabéns. E essas histórias são passadas de gerações em gerações. Então, com o passar do tempo, às vezes elas sofrem algumas modificações. É igual o telefone sem fio, né, Isso, professor? lembra que você conversou sobre o telefone sem fio em outras aulas? É a mesma coisa, vai passando um para o outro e às vezes lá no final acaba dando uma modificada. É verdade. Mas sempre com a mesma base da história. Então, os mitos de origem, eles explicam como o mundo e todos os seres passaram a existir, cada um de sua maneira. E na aula passada, nós vimos sobre o mito de origem indígena, onde Deus Tupã moldou o homem de barro, soprando-lhe pelas narinas a vida. Deu ao homem o poder de criar e de destruir. Nós conversamos bastante sobre isso. Eu lembro, daí eu fiz um desenho, professora. Fez o desenho? É, eu fiz lá na atividade. Ai, que ótimo! O que a gente pode criar e destruir, né, que foi na atividade. Então, nos mitos de origem hoje, nós vamos ver primeiro o mito cristão e em seguida o mito africano. São dois mitos diferentes, mas eu quero que você e o pessoal de casa prestem bastante atenção, porque vai ter algumas coisas parecidas. Uma coisa é parecida nesses três mitos. Aí, Eu quero que todo mundo preste bastante atenção para a gente tentar descobrir no final. tá bom, eu vou prestar bastante atenção. Vamos lá. O mito da criação cristão. Deus criou o mundo e tudo que existe em 7 dias. Vou contar para vocês. Tá. No princípio, Deus criou o céu e a terra, mas tudo era escuro. Então Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Este foi o primeiro dia da criação. No segundo dia, Deus separou as águas, dizendo: haja firmamento no meio das águas. E chamou o firmamento de céu, e as águas de mar. No terceiro dia, Deus ordenou que as águas se juntassem, e surgiu a terra. Então, Deus disse: produza relvas, sementes, árvores e frutos. E assim a terra fez. No quarto dia, Deus disse: façam-se luminárias para governar o dia e a noite, o sol para governar o dia, e a lua e as estrelas para governar a noite. No quinto dia, Deus disse: sejam povoadas as águas com seres vivos, e voem as águas no céu, as aves no céu. No sexto dia, Deus disse: povoem-se as terras com animais domésticos, animais selvagens, répteis, e finalmente criou o homem como pó da terra. No sétimo dia, Deus descansou de tudo o que fez. Abençoou esse dia e o santificou. Mas o homem, porém, ficou triste, porque todos os animais tinham uma companheira. Então, das costelas do homem, Deus criou a mulher. E assim foi feito todos os animais
e todos os seres vivos que povoam a terra. Lindo esse mito também, não é? Que legal, né, professora? Bem bonito mesmo. Sim, e um pouco diferente do outro indígena que nós vimos. É, porque esse fala que Deus criou o mundo em 7 dias. Cada dia ele foi fazendo uma coisa, Uma né? coisa. Que legal. Bem diferente esse do indígena. Mas uma coisa é parecida. O quê? Se você pensou aí, eu quero que todo mundo guarde um pouquinho, que lá depois do outro mito a gente vai conversar sobre isso. Tá bom. Feito? Quero ver quem tá atento. Eu tô tentando lembrar. Isso. Para a gente fixar um pouquinho, nós vamos fazer a atividade que vocês têm na folha. Você tem a tua aí, Joca? Eu tenho a minha. Ótimo. O pessoal de casa também com a sua folhinha de atividade. Vocês vão olhar todas essas imagens e relembrar um pouquinho sobre o que nós vimos no mito cristão. Vimos que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Observe as imagens e enumere-as de acordo com a ordem da história da criação cristã. O que Deus criou em cada dia. Vocês vão ter 2 minutinhos para realizar essa atividade. Feito? Eu acho que eu acertei, não sei, professora. Vamos lá, todos juntos então? Vamos lá. O primeiro dia, o que será que aconteceu? Como era tudo? Era tudo escuro, né? E daí Muito Deus fez bem. a noite e o dia. Isso mesmo. Depois, olha lá na imagem. Deus criou separou o Céus e terra e as águas, das águas, Ele dos dividiu. mares. Depois, Deus fez a separação das águas e surgiu a terra, aparecendo a natureza, alguns dos animais. E aí separou O a sol lua e as estrelas para a noite para a noite, e o sol para... o dia. Muito bem, Foi o 4º dia. o 4º dia. E o 5º dia, Deus criou os peixinhos e todos os animais que vivem nas águas e também as aves do céu. Muito bem, prestou bem atenção, hein? E eu prestei. Que ótimo! Depois de criar os peixes, os animais da água e as aves do céu, Deus fez o que será?
Ele fez no sexto dia. Os animais que ficam na terra, né? E fez também o homem. O homem, a sua imagem e semelhança. E no sétimo dia Ele descansou. descansou. Muito bem. Bem organizadinha a nossa atividade para relembrar este mito. E agora, olha que bagunça desses animais aí. Ai. Da próxima atividade. Fizeram uma festa ali. E para a gente descobrir o que está escrito, nós vamos desembaralhar, né? Nós vamos seguir. Vamos ir girando até encontrar certinho onde deve ficar a inicial de cada animal desse. Quero ver quem tá craque em inicial de palavras. Dá pra passar assim no dedinho na Vai tela, passando o professora? dedinho, igual a prof fez aqui, ó. E daí vai anota- girando. Anota atrás da folha, daí? Pode escrever embaixo, nos quadradinhos que tá ali. Mas na minha folha não tem, daí eu vou anotar atrás, tá bom? Ah, não tem na tua? Tudo bem, pode escrever atrás, sem problema. Vamos lá, então? 2 minutinhos para vocês desembaralharem. Pode escrever no verso da folha. Fácil de desembaralhar aí os animaizinhos? Eu fui acompanhando aqui, professora, com o dedinho. Isso, podia ter passado, né? Na tela do celular, na tela da TV. Então, vamos lá. A primeira inicial é a letra B. De qual animal será? Deixa eu ver, não tô enxergando muito bem. Do boizinho. Do boi, né, professora? Do boi. Isso mesmo. Depois, a letra A. Do avestruz. Não é uma ema, é um avestruz. A letra R. Do rato e do rinoceronte. E a letra O. Do ovo. Então, isso é uma coisa que eu quero que todos guardem bastante. O que Deus usou para criar o homem. Lá no mito indígena, também Tupã usou do barro. Aqui, novamente, no mito cristão, o homem também foi feito a partir do barro. Interessante, não é? Bem interessante mesmo. É parecido, né, professora? Parecido. Agora, nós vamos conhecer o mito africano. Ele é um pouco diferente, mas em algumas coisas a gente pode perceber semelhança. Tá. Eu vou aqui na mesa
para usar alguns materiais que a gente vai usar. Eu vou ficar prestando atenção aqui. Então vamos lá. Olorum deu a missão para Oxalá, um deus, para que ele criasse a humanidade. Então ele deu o saco da criação para Oxalá e deu a missão para ele de criar o ser humano, toda a humanidade. Então Oxalá pegou pedras e tentou organizá-las para tentar criar o homem. Mas as pedras não paravam e cada vez que ele montava, elas não pegavam forma, ficavam sempre caindo. Depois, ele procurou no ferro alguma maneira de modelar o homem, mas o homem ficou muito frio e não tinha condições de continuar dessa maneira. Vendo pelo frio, ele usou o fogo, mas o fogo consumia toda a criação e também não deu certo. Então ele tentou como o ar espalhado por tudo, mas o ar não tem forma, ele não consegue, ele fica se espalhando, também não deu certo. Ele pensou então na água, mas toda vez que ele puxava a água escorria pelas suas mãos, sem ter forma também. Então, já cansado de tanto tentar, ele recebeu a ajuda de Nanã, que foi lá nas profundezas das águas e trouxe o barro. E junto eles começaram a modelar. E do barro, eles conseguiram deixar uma forma. Então Olorum viu que tudo aquilo tinha dado certo, se orgulhou das tentativas deles e no homem de barro ele soprou a vida, criando então todos os seres humanos. Nossa, que legal, professora. Muito legal, né? Olha quantas tentativas, toda a busca de criar a humanidade. O quanto a criação da humanidade nesses mitos são importantes. É verdade. Como que surgiu a humanidade, né? Sim. Primeiro ele tentou com o fogo ali, daí com as pedras, com o ferro. Eu prestei bastante atenção. Muito bem. Daí deu certo com o barro. É parecido com as outras histórias, né, professora? De novo, mais uma criação através do barro. Muito bonito. O quanto a terra deve ser valorizada, né? É verdade. Porque nesses mitos, na crença de cada um, na crença que o pessoal tem em casa, a maioria deles, a criação veio da terra. É mais uma maneira da gente ver a importância de preservar. De cuidar, né? De cuidar. Então agora vamos treinar um pouquinho. Vamos. Mais uma atividade. Certo. Nesta atividade, nós vimos que o mito africano, onde Oxalá utilizou vários elementos para tentar criar o homem. Vocês vão então marcar um X nas imagens que mostram os elementos que foram usados para tentar criar o homem. Para tentar. Porém, esses elementos não deram certo. Que só um que deu certo, né, professor? Só um não que posso deu falar certo. agora, né? Não pode, segredo. Tá bom, eu vou fazer a Marca um atividade. X nos que ele tentou usar, mas que não funcionaram. Tá. 2 minutinhos.
Lembrou? Eu lembrei. Eu sei. acho que o pessoal de casa também lembrou. Tá muito fácil essas imagens. Tá bem fácil. Vamos lá, então? Vamos. Tentou o ferro, O ferro. o sol. O sol não. O sol, não. Não. A água, A água sim. quando ele puxava a água e a água se dissolvia. Não tinha forma, né? O fogo. O fogo Marquei consumiu antes de tudo. te perguntar. Consumiu tudo. É. Nada dava certo. As plantas. Não, com as plantas não. As plantas não. As nuvens. As nuvens. Não. E as pedras. Sim. As pedras não paravam quietas, ficavam só derrubando, não é? Não tinha como ter uma forma, né? Não tinha forma. E agora, ó, já tá ali a primeira letrinha. Vocês vão desembaralhar essas letras e contar, a gente já falou bastante, sobre o elemento que deu certo. O que o Xalá usou junto com o Nanã, que aí deu certo. 2 minutinhos para desembaralhar. Eu sei. E começa com a letra B, olha Começa só, com a letra já tá B. lá. Vamos lá. Muito fácil essa. Para quem prestou atenção em casa também já escreveu, nem precisou desembaralhar. É verdade. Então, o B, o B, A, o R, isso. outro R Muito bem. e o. E a letra O. Barro. Novamente apareceu o barro. Porque são coisas que ficaram parecidas, né? Em todas as histórias, né, Sim, professora? nessas 3 histórias, a indígena, a cristã e a africana, o elemento que deu certo para a criação, que foi utilizado, foi o barro. Que legal. Mas nós não somos de barro, porque foi soprada a vida pelos deuses, pelo Deus Criador, em todas essas formas. É verdade. Quando ele viu a forma e gostou, ele soprou a vida. Por isso que nós somos, para esses mitos, como nós somos. É verdade. Existem muitos e muitos outros mitos que talvez o pessoal de casa siga, que são diferentes. Esses nós estamos conhecendo porque são os mais praticados aqui no Brasil. E foram os primeiros, dos primeiros povos do Brasil, né, primeiros professora? povos do Brasil. Muito bem, muito esperto. Eu lembrei. Aham. Isso aí. Então, será que nós conseguimos alcançar os nossos objetivos conhecendo esses mitos e relembrando? Eu acho que sim, professora. Recordamos o que é mito de origem? Sim, Recordamos o mito de origem indígena? sim. Também.
E conhecemos os mitos criados para explicar a origem da vida a partir das perspectivas cristãs e africana? Sim, também. Também conhecemos esses 2 novos mitos hoje. Verdade. Então, mais Sim. uma vez, alcançamos nossos objetivos. Verdade. E o pensamento? Qual será o pensamento do dia? Vamos ver. Que possamos amar ao nosso próximo, sem sombra de preconceito, cada um do seu jeito, com muito amor e respeito. Nossa, que bonito, né? Essa frase é de Jussiara Rocha, até uma rima, né? Aham, tem até preconceito, respeito. Muito bem. Bem bonito. 2 palavras muito importantes, não é mesmo? Que a gente não pode ter preconceito e tem que ter respeito. Respeito. É. Pensando nos mitos que nós estudamos, nós temos que respeitar cada pessoa com o que ela acredita. Todas as religiões, né? Todas as religiões. E isso nos faz lembrar da nossa frase. É. Você me ajuda a ler? Ajudo. Vamos lá, então. Juntos podemos construir um mundo mais humano. E é isso, pessoal, a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau, até! Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, tudo bem? Professora Catarina aqui com vocês. E vocês estão vendo que hoje eu estou de bailarina? Bom, será que eu vim assim hoje por alguma ocasião especial? Vamos ver. Então, vamos ver aqui no slide que nós temos contação de história. Então, vocês viram que a prof hoje estava vestida de bailarina? Eu já fiz balé, eu fazia balé, eu não faço mais agora. Mas hoje eu estou vestida de bailarina aqui para dar uma aula bem legal para vocês. E vocês sabem como que é a roupa de bailarina? Então, começando pelo cabelo. Hoje eu estou de coque, tem algumas imagens de coque aqui, que as bailarinas usam para deixar o cabelo bem presinho. Vamos ver outras partes. Nós usamos colã, que ali parece um maiozinho, mas se chama colã, que é essa roupa que deixa, dá mobilidade para a gente dançar. E também eu estou usando essa saia de tule que se chama titi. Ela tem um nome meio complicadinho, então algumas pessoas falam tutu, que é a maneira que se escreve, outras falam titi, e existem vários tipos de titi. Por exemplo, o titi romântico, que ele é caidinho e vai até o tornozelo. Esse que a prof está usando é um titi semi-romântico, porque ele é parecido com o titi romântico, mas ele vai até o joelho, né? Então a gente chama ele de semi-romântico, ó. Aqui tem umas fotos da prof na sapatilha de ponta, que eu já vou mostrar daqui a pouco. E temos também o titi prato, que ele é bem armadinho, que parece um prato mesmo, ó, que nem tem aqui nas imagens com essas bailarinas. E lembrando, crianças, o titi, ele é uma roupa de balé, só que as bailarinas não usam ele todo dia. Ele é só para apresentações, então não é uma roupa que as bailarinas usam todo dia. Vamos ver mais algumas coisas aqui? Então, as bailarinas têm que ter música para dançar, não é mesmo? E as músicas são feitas de notas musicais. Cada nota musical tem um nome e tem um som. Vamos ver? Como dó, ré, mi, fá, sol,
Lá e Si. Então essas são as notas musicais. Agora vamos para a bancada com a prof. Eu vou mostrar aqui as minhas sapatilhas. Então, nós temos diferentes tipos de sapatilha. Essa daqui, por exemplo, a gente chama de sapatilha de meia ponta, que é a que eu estou usando também. As bailarinas, elas andam muito com o calcanhar fora do chão, então aqui na sapatilha de meia ponta elas deixam só os dedos no chão. E essa daqui é preta, é feita de paninho, né? E também tem a rosa que a prof está usando, tem feita de outros materiais, de couro, por exemplo. E essa aqui é a sapatilha de ponta. Então, ela é feita de cetim e essa parte durinha é de gesso. E as bailarinas, quando colocam a ponta, elas só ficam com a pontinha dos dedos no chão. Então, tem que ter bastante tempo de balé para usar a ponta. Tem que ter o pé bem forte. A prof já usou ponta, eu já dancei de ponta. Mas, como faz muito tempo que eu estou sem fazer balé, eu não vou colocar hoje, porque tem que estar com o pé bem forte para usar a ponta. Né? Dói bastante o dedo. As bailarinas, elas colocam esparadrapo para proteger os dedos e também colocam a ponteira, ó. Eu tenho aqui duas ponteiras que são um protetor para o dedo. Essa é feita de silicone, tem de outros materiais também, de pano, essa é de silicone, que a bailarina coloca aqui nos dedos do pé para não machucar tanto o pé com a ponta, para proteger os dedos na sapatilha de ponta. Mas é muito bonita, não é, a sapatilha de ponta? Eu acho muito bonita. Então, mas por que será que hoje a prof está vestida de bailarina e veio aqui falando de balé? Então, nós vamos recitar um poema. Lembra que nós já recitamos um poema uma vez? Que é o poema A Bailarina, de Cecília Meirelles. Vamos lá? A Bailarina, de Cecília Meirelles. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina com o corpo para lá e para cá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, roda, roda com os bracinhos pro ar e não fica tonta nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir, como as outras crianças. Então, gostaram do poema? Ah, é um poema muito lindo, não é? Então, vamos ler o poema. Eu queria saber, será que tem algum bailarino ou alguma bailarina assistindo a prof hoje? Ah, com certeza que tem. Então, agora nós vamos ler o poema. Vocês perceberam ali que falava das notas musicais que nós vimos, falava dos gestos que a bailarina fazia, que ela girava, que ela subia na ponta do pé, não é? Então, agora nós vamos ler o poema. Acompanhem com a prof. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina com o corpo para lá e para cá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar e não fica tonta nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir, como as outras crianças. Muito bem, é muito lindo, né? Agora eu tenho uma surpresa para vocês. Quem vai recitar agora são vocês. Então, levantem do sofá, que ninguém consegue dançar sentado, né? Nós vamos dançar o poema, vocês viram que a prof estava dançando, né? E lembra o que não pode ter quando a gente vai recitar um poema? Isso, vergonha. Até porque quando vamos dançar, vamos em um palco, não podemos ter vergonha. Então, para recitar o poema, não podemos ter vergonha também, lembram?
Vamos lá? Vai ficar bem bonito. Façam os gestos com a prof que vai ficar bem bonitos. Tá bom? Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina com o corpo para lá e para cá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar e não fica tonta nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir, como as outras crianças. Muito bem, palmas para vocês, arrasaram. Agora vocês vão agradecer igual as bailarinas, muito bem, porque foram muito lindos. Então, crianças, eu quero dar parabéns a todos os bailarinos e bailarinas, porque ontem, 1º de setembro, foi o dia do bailarino. E eu também quero mandar um beijo para minha mãe Eliane, que está de aniversário hoje. Te amo, mãe! Obrigado pela aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!